Oi, gente. Olha, nós vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre o movimento literário do romantismo no Brasil. A gente já começou a estudar os poemas do romantismo e a gente viu que eles estavam inseridos ou na primeira geração, ou na segunda geração, ou na terceira geração. Mas agora a gente vai estudar a prosa romântica, ou seja, os romances românticos. Eu dizer romance romântico é redundância? Não. O romance é um gênero de texto, como temos o conto, a fábula, o poema, a crônica. Então, no caso, nós vamos estudar o romance do movimento literário do romantismo. Muita gente acha que romance é história de amor. Nem sempre. Existem vários tipos de romance. Tem o romance romântico, que é o que a gente vai estudar, tem romance policial, tem romance realista. Então, tem vários tipos de romance. É um gênero literário. Então, os romances, eles não são divididos em gerações, como eram os poemas. Eles são divididos por temas. Então, temos os romances urbanos, que foram os que ocorreram na cidade do Rio de Janeiro, que na época, século XIX, era a capital do Império, onde ocorreram várias manifestações artísticas, como os saraus, os bailes, etc. Temos os romances históricos, que é baseado em fatos históricos do nosso país. Temos os romances indianistas, como o próprio nome diz, os protagonistas eram indígenas. E tem os romances regionalistas, que ocorrem em regiões interioranas bem específicas do Brasil. Mas o que é romance? Romance é um texto narrativo, certo? Assim como é o conto. Só que o conto é uma narrativa bem menor do que o romance, né? O conto ele tem apenas um conflito, ou seja, o protagonista tem apenas um obstáculo para ele enfrentar, para atingir seu objetivo. Já o romance tem vários conflitos, vários personagens, vários núcleos, vários capítulos que se unem para formar todo o enredo, certo? Então, inicialmente, nós vamos estudar os romances urbanos. Eu escolhi 3 romances para a gente estudar, inicialmente. Então, são A Moreninha, que é do autor Joaquim Manuel de Macedo. Ele é considerado o primeiro romance romântico aqui no Brasil. Tem um romance Senhora, que é de José de Alencar, que inclusive é até indicado pelo UPE, o pessoal que vai fazer o seriado. E tem o romance Lucila, que também é interessante, e é de José de Alencar. Inclusive, José de Alencar é o grande destaque do romantismo brasileiro na prosa, certo? Bom, gente, eu deixei alguns links para vocês consultarem sobre esses romances. Um, inclusive, é o filme, que eu acho interessante que vocês vissem, porque além do enredo, vocês teriam como observar os costumes e hábitos da época. Outros eu deixei comentários sobre a obra, certo? No nosso próximo encontro, na nossa próxima aula, eu vou comentar sobre esses romances com vocês, tá ok? Então, um beijo e até lá!